Vira o bumbum. Senta na diagonal da cadeira. Isso. Qual Olha bumbum? pra eles, olha como você... Sejam muito bem-vindos aos 3 Elementos, sua dose dopaminérgica semanal. Tenho aqui comigo Camilinha. Olá. Emílio Garcia. E aí? E Pirula da Silva Sauro. De quem? Onde tá a câmera? Qual é? Aquela ali, ó. Escolha sua. Oi? Ah, não, é outra. Deus. Meus caros, Ah, eu trago aqui muitos mitos. Eu sou barato. Muitos mitos. Mitos que trazem, acrescentam intelectualmente para a nossa consciência, para o nosso juízo de valores, para a nossa moral, para decidirmos questões importantes. Eu Você trarei tá mais um. deduzindo que você é importante demais na minha vida. Não, eu estou dizendo que os mitos são importantes como entendi. guias, direcionando nossas vidas. Entendi. Prefiro você aos mitos, mas tudo bem. Ai, Ai, obrigado. De nada. Aposta no tigrinho. Tá bom. Você já tentou fazer isso comigo, mas eram carrinhos. E eu falei pra você que era furada. Verdade, verdade. Você já tentou falar. Não levantemos esta história. Exato. Já Quando o mito tentou. vira realidade. É realidade. Né? É. Já tentou e eu falei O que NFT. Não, eu não sei do Caiu, que né? vocês estão falando. Caiu. Opa, se caiu. Falem com meu advogado. Opa. Não sei. O jogo do carrinho. Estão me caluniando só Não era porque rá, no rá, era auge, vrum, vrum. no auge do NFT, Vrum, vrum. como eu saberia que eu poderia perder dinheiro com isso? Não, Não nunca, tinha como saber. Nunca. não, povo não que não tinha. conhece essa Ele história- conversou com o amigo falou, não vai. O amigo, a história é assim, ó. O que você acha desse investimento? Vrum, Eu acho que é pirâmide. Aí ele foi lá e comprou outro carrinho. Você apertava o botão, carrinho. Ê! Vrum, vrum. Uau, ganhei. Muito bom, Dinheirinhos. Carlos. Mas pra que pensar no passado? É. Nesse passado, se a gente pode pensar num passado Então, glorioso. o povo de que verdade. desconhece sua história está Isso. condenado, A repeti-la. Exato. Exatamente, né? E quando você continuar repetindo, é idiotice. É isso. Pois bem, então... Agora você só compra bicicletinha, não compra carrinho. não mais. compro mais carrinho. Carrocinha. Né? Carrocinha. E eu queria trazer um outro mito que é pouco conhecido, que até eu desconhecia ele, eu resolvi fazer uma pesquisa mais aprofundada. Olha Até só, o Ruas desconhecia. Até eu porque E desconhecia. olha que pro Ruas desconhecer... Pois olha, é. Eles se interessam. E achei eles muito se legal gostam. esse mito que eu queria trazer, achei prudente, pertinente, trazer aqui para vocês. Vamos lá. Porque foi na época em que céu e terra ainda estavam juntos. Porque as religiões separam os firmamentos, né? A maioria Nossa, das religiões... devia ser... Já pensou se Imagina. fosse possível grudar o céu e a terra? Porque o céu nada mais é do que É. o vácuo. É o Big Bang. Tem ar, tem... É, então, seria isso, né? Porque grudar o céu seria tornar a atmosfera acoplada... Nossa, E esse mito ele ajuda também a explicar por que existe morte, por que nós sofremos e por que nós somos imperfeitos. porque sofremos. Muito bom isso. esse Por que ques- sofremos? Pois é, né? Vou te falar por quê. Porque esse questionamento ele existe, moralmente e religiosamente falando, né? Por que sofre? Por que Deus permite isso? Na época, nos tempos em que céu e terra ainda estavam juntos, os firmamentos estavam juntos, Ra, o Deus Supremo, Ah! Deus Criador... Gru, iê. Pois é. Né? Hoje, ocidentalmente, contemporaneamente, Serginho Malandro, o Deus Ra habitava entre a gente. Era como se você tivesse um aquário de formigas e você estivesse dentro do aquário também. Né? Então ele andava entre a gente. Nossa, que cena. Pois Olha, eu já andei em gramado cheio de formiga, não é gostoso. Pra formiga é pior. Pra formiga pode ser pior, depende, ela tá ganhando. Quando ela tá ganhando, não. A questão é, com o passar do tempo, Ra foi ficando velho. Ele foi envelhecendo. E a humanidade começou a... E esse Deus nosso... Aí você via que ele não ele já envelheceu. teve seus tempos áureos, Na né? verdade, Ruas, ele não envelheceu. Ele só deu um tibum no Mar Morto e depois não tirou o sal. A gente já sabe que é isso que acontece. Pois Então é. aí ele parece que envelheceu, mas na verdade... O vídeo do Mar Morto da Mila fala Explica sobre isso. Depois você Explica dá uma olhada. certinho, Não sei como é que vai estar a ordem aqui. no Agora nosso vai, vídeo. agora o seu vai ser depois. Ou você aguarde o vídeo chegar. Isso. Então a humanidade começa a julgar. Começa a julgar seu Deus que tá ficando velho, tá ficando senil. Ih, Deus tá ficando vovô, tá ficando senil, falou uma coisa ontem, hoje tá falando outra. E eles começam a desobedecer Ra.
eles começam a ignorar Ra. Ah, tá bom, Ra, vai pra lá, deixa que a gente resolve aqui. E eles começam até a tramar contra Ra. Ra vai perdendo todo o seu respeito. E aí o Ra começa a ficar ofendido, ele percebe isso, ele fica ofendido e ele resolve reunir os deuses. Ele faz um concílio dos deuses para conversar. Olha, a gente precisa resolver isso, a humanidade não está mais me obedecendo. Eles estão me desprezando, estão tramando contra mim, estão desrespeitando a minha autoridade como Deus. Sempre quando isso ocorre nas mitologias, Não dá bom. não dá bom. E geralmente, naquela região do Mediterrâneo... Por muito menos ali do lado alagaram tudo. Exatamente. Por muito menos ali do lado encheram d'água. Quando a humanidade resolve desobedecer os deuses, principalmente nas regiões do Mediterrâneo, o dilúvio era a solução. Não pensava duas vezes. Os deuses, cara, jogam um dilúvio e tá tudo certo. É porque no boteco eles ficavam comentando qual era a melhor ideia. Ai, meus fiéis não estão me obedecendo. Alaga tudo. O outro ali alagou, deu tudo certo. Alaga tudo. Funcionou, fulaninho? Funcionou. Joga beleza. água. Pra alguém não deve... Isso, joga água que separa. Então, alguém deve ter feito e não funcionou. Ó, Zeus alagou. Deus cristão hebreu da época alagou. A religião da Babilônia alagou também, época lá de Gilgamesh, interior da Mesopotâmia. Eu acho que teve um Maia também que alagou, não me lembro. Maia agora. alagou É também. o que aquele pastor falava, você lava ou você limpa? É isso. Ou Não, afoga, né? E provavelmente não funcionou pra todo mundo. Então eles devem ter voltado pro lá. E aí, alagou teu povo? Alaguei. E aí? Não funcionou. Mas salva o... Continuam me desobedecendo. Mas salva o nerd numa arca. Salva o nerd que te adora. É exato. verdade. Mas eles fizeram diferente. Isso que eu achei bem interessante. Em vez dele... foi decidido no concílio de que os humanos precisavam de uma punição. Punição! Tirou a carta. Punição dos Vamos humanos. escolher agora as punições. Porta número 1, furacão. Porta número 2, Ou a Gira a roda, roleta, né? Gira a roleta. PlayStation. Tipo, tornado, dilúvio e PlayStation. Sabe? PlayStation. PlayStation. Dilúvio. Eu queria o PlayStation. Ok. Foi mais ou menos isso. Tá. Pera aí, onde é que eu tava? Tá, O Ra tava putaço. tava putaço, então todo mundo concorda, vamos Punição. puni-los. Mas em vez de mandar o dilúvio, ele resolve mandar uma besta maligna gigante pra matar todo mundo, matar geral, que é O Godzilla. a deusa da guerra, da vingança e da destruição egípcia, Sekhmet. A deusa com cara de leoa. Ela é a deusa da guerra do Essa Egito deusa Antigo. tem um nome contraditório. Mas tudo bem. Deixa. E lembra do Age of Empires? Quem jogou Age of Empires? Quem jogou Age of Mythology? Sim. Que você fazia um titã no final? Sim, lembro. Que era um deus gigantão que chegava bicando todo mundo. E foi tipo isso que aconteceu. Imagina você mandar uma deusa leoa gigante que adorava carnificina, que o seu prazer era se alimentar do sangue de suas presas. E ela Olha, começa... quem tem gato em casa sabe como felinos se comportam. Pois é. Faz muito sentido. Isso eu entendo, o jogo eu não entendo. Nunca joguei. É legal. Perdeu. Perdeu. Porque é muito legal. Ainda rola um revival. se Como quiser. que é o jogo? Age of Empires. Esse é o Não. Mythology. Esse é o Age of Mythology. Não o nome, mas como que é o jogo? É um RPGzinho. É um joguinho de turnos que você tem sociedades que você vai fazendo elas se desenvolverem. Age of Empires eram civilizações, você crescer sua civilização. Civilização egípcia, romana, Aí, e aí ter conflitos. o primeiro Age of Empires é Antiguidade, o segundo Age of Empires é Baixa Idade Média, o terceiro Age of Empires era período colonizador, Já tinha trem. colonizatório e tal. Grandes navegações. Mas o assim. legal era das civilizações E antigas. o Age of Mythology foi uma extensão que eles criaram depois da Antiguidade. Então era bem interessante. Você podia jogar com os deuses gregos, egípcios, romanos. Eles resolveram não botar... tinha romano. Romano era extensão. Eles não. Teve um jogo só pra Roma. Ok. Teve uma extensão só Eles pra deram Roma. um jeito de botar um monstro gigante no meio. Tipo, imagina você, civilização egípcia, cultivando, Roma tá ali. Pirâmide. E aí, no final, você consegue fazer um Anubis gigante, invadir o Império Romano e bicar todo mundo. E aí ganhava quem fazia o seu deus gigante primeiro. Porque depois que o inimigo fazia. Vencia quem fazia o primeiro monstro gigante. Que aí chegava que nem Godzilla e destruía o reino do... Entendi. Eu não jogava online porque eu sempre perdia. Quando foi isso? Década de... 90? 90, 2000? década de Nossa, mas... Pois é. Pois bem,
E aí você imagina uma Sekhmet gigante matando praticamente a humanidade no planeta. Passando em povoado, matando geral. Desobedeceu o Ra? Toma esse chute Mas, não, cara. mas ela eu fico imaginando- perguntava, ela só... Não, É, e eu não, fico acho que matava imaginando... Não, matava. Os campos ficaram vermelhos. Não, mas, ô Rose, eu fico imaginando... Pois é. Vamos para o Egito com a gente. Exatamente. Não, eu fico imaginando, você falou, começou a matar a humanidade inteira. Sim. Eu fico imaginando os coitados dos Marajoara, que estavam lá fazendo aquela cerâmica super elaborada, tipo... Parece uma O leoa que eu gigante. fiz? Eu, tipo, por quê? Aí ela Eu não fala, fiz nada. Conhece Ra? Não. Pá! Toma. Né? Estão lá como é que é? O esquimó lá com a sua lança pra pegar a foca, assim. É que What the fuck? peraí, que bicho é esse? E aquilo ali? Eu Tinha um Monty Python, um cara correndo. É. Não, e ela tinha cara de Aí- leoa, né? isso, aí Ou ela seja, os fala- caras nunca viram leão na vida. É, Que eu porra eu é falo, essa? eu sou uma leoa gigante. Eu falei, uma o quê? Inuit, né? Vocês respeitaram o hack. Inuit, né? Quem? Quem? Blá, 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 blá. É. O outro termo não, Inuit. Inuits. Então, depende. Não, mas vamos. Varia. Pois bem, então, o problema é que ela é incontrolável. O Ra quis dar uma lição na humanidade. Ele não queria exterminar a humanidade, ele quis dar uma lição. Só que ele Uma soltou a punição. besta. Ele soltou a besta. Chegou uma hora que o Ra, ele tava, vai, Sekhmet, acaba com todo mundo. Vai, eita. Nossa, Sekhmet, eu acho que já deu. Ih, rapaz. Oh, meu Deus. E aí ele começa a ficar arrependido da destruição que ela tá fazendo. Ele tenta ordenar que ela pare e ela não para. Ela não escuta ele. Sabe? Ela era Ele uma deusa também, né? uma deusa e assim, ela tava ali cega, ela tava com ódio na veia, ela foi enviada pra isso, ela era a personificação do ódio. E aí ele falou, caramba, o que eu fiz? Eu vou matar, eu vou acabar com todas as minhas formiguinhas da fazendinha, sabe? Vou matar a humanidade. E aí ele resolve tentar impedir que ela termine de matar a humanidade. Ele volta atrás naquilo que ele, na punição dele, né? E aí falam que rola uma certa compaixão pela humanidade, né? Assim, ok, exterminou 1 milhão, vou começar a ter compaixão, né, do meu povo. Pois bem, e o que ele pensa pra E o conseguir? povo passou a amar ele, né? Né? Porque Imagina, eles né? estavam com raiva do Ra, quer dizer, eles estavam achando que o Ra não era de nada, agora que eles vão gostar muito dele, né? Matou toda a família da pessoa Verdade, e era fala, tudo um ó... plano. E aí ele parece, O eu bate, estou com depois compaixão de assopra. vocês. Pois é. Tive dó, tive piedade de vocês. O Ra, governo de Israel. Ops, desculpa. Hã? E aí o que ele faz? Ele resolve, como ela adora sangue, ela se alimenta de sangue. E ele resolve fazer 7.000 jarras com cerveja Uhum. tingidas de romã, tingidas de vermelho, para lembrar sangue. E ele despeja e faz um lago de cerveja vermelha. Um lago de cerveja. Um lago de Red Ale. de cerveja de romã, De Roma. né? Uhum. Porra! Temperadinho. Veja bem. Imagina dar um tibum, hein? E os egípcios eram mestres cervejeiros, Uhum. né? Tudo nasceu de lá, né? Então olha que interessante no mito ter já um temperinho ali na cerveja, né? Um romãzinho. Suco de cevades. Pois é. E aí quando o Sekhmet está passando ali pela região, ela, opa! Não, eu tenho aqui uma banheira de sangue, nossa! E ela foi, meteu a cara, bebeu tudo e se embebedou. Ficou Sim. breaca. Se embebedou e dormiu. Dormiu, apagou e quando ela acordou, ela estava mais amansada. Olha só. Olha, A cerveja foi para amansar a A leoa. parte do Olha, dormir eu entendo também. Eu acho que eu não vou fazer isso com os gatos lá de casa. Não dê cerveja para os seus Não gatos, recomendo. para amansá-los. E aí ela amansada, ele conseguiu recolher ela de volta. Entendi. Retirou ela do plano terreno. Digamos, pronto, Sekhmet, volta, já Volta fez pra seu casinha. Ela trabalho. deve ter ficado muito feliz também. A partir daí, o Ra, ele viu assim, não dá mais para eu morar com a humanidade. Porque eu quase exterminei a humanidade em um Agora ataque todo de mundo ira. vai me odiar. Assim, a relação estragou. Uhum. Foi bom Azedou. enquanto durou. Né? Foi eterno enquanto durou, já diria Vinícius de Moraes. Então, ele resolveu separar os firmamentos. Ele resolveu morar no reino do céu.
Pela primeira vez. Aí sim ele separou. Olha, já tinha céu nessa época. Porque os já. humanos, quando os humanos moravam ali junto com Ra, era tudo junto. Tudo junto. Aí que ele separou. Olha, Ele Ra vai pro condomínio fechado. Não, ele Vai pra recebia Alavip. correspondência Vai pra também. Alavip. É Ele aí recebia que correspondência, nasceu a tipo, aula, que nem a pessoa aula normal, VIP. assim. A tipo, Camila falou, aí que nasceu a Alavip. Total. Porque aí surgiu o Aaru, que é o reino celestial para quem fosse obediente, quem não desrespeitasse mais, vai ganhar de sobremesa, né? Vai ser arrebatadinho. E fazendo isso, separando, ele resolveu que eu vou comandar de longe, porém, vocês agora se organizem, porque eu não vou ser mais babá de ninguém. Não vou ser mais um Deus que vai estar junto, vai falar, não pode isso, não morde o amiguinho, não. Vai ter as leis de Maat, que é a deusa da justiça, terão essas leis, e vocês que se organizem como civilização. Uhum. Eu estarei ajudando de longe, mas não vou interferir mais. Vocês que se resolvam. Então Ou você seja, não cagou só tudo É. e vazou. vazou, Tipo o Olavo. mas a partir daí a gente conseguiu se organizar como civilização para não matar o amiguinho. A gente passou a ter leis, e naquela época as leis eram leis de Deus. Hoje em dia a gente está acostumado, Constituição uma coisa, Igreja é outra. Mas antigamente, quem fazia a Constituição e Deus, digamos assim, era a mesma coisa. Né? Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Né? Os códigos de conduta, no coletivo mais antigos que a gente conhece, que é o Código de Hammurabi, na estela com as leis de Hammurabi, você tem uma ilustração no topo, que é a deusa da justiça do Império da Babilônia e o imperador Hammurabi, porque ele foi dado o aval para ele fazer justiça. E no Egito Antigo você tinha Maat, a deusa da justiça. Então esse mito é para mostrar também a importância de você ser obediente, de você seguir regras, normas de conduta. Senão eu solto um leão gigante monstruoso para comer a sua cabeça. Ou você segue Maat, que é a justiça, e de justiça divina, Aham. ou você tem o caos. Você quer que ela te mate? Não quer. Não! Então, siga ela. Você quer que Sekhmet destrua a civilização? Porque a última vez que o ser humano desobedeceu a lei, logo desobedeceu Deus, porque lei e Deus era a mesma coisa, a humanidade foi quase exterminada. Então esse mito, ele ajudava na questão de você compreender a obediência e seguir leis no coletivo. Peraí, a deusa Maat era do quê? A deusa Maat era a deusa da justiça. Ah, tá. Então a deusa Caafé era da injustiça. Foi isso que você tinha pensado. Ó Deus. Mas a deusa Maat não Desculpa. matava, ela só Não, julgava. Não, ela matava, julgava. era Sekhmet. É a pena Não. dela que usa na balança? É a pena da balança. Então, no julgamento. no Rio Grande do Sul é Chimarrão, o nome da deusa. Meu Deus. Então, ele foi muito do danado, ele criou a Alavip, deixou a gente na pista. Isso. Falou, as regras são essas, vocês que sigam aí, se você não seguir, você se ferra. Não, ele vai, cria o caos, aí depois ele cria a assassina para resolver o caos, aí ele se arrepende, aí ele se afasta e fala, agora tá aqui as regras, vocês se viram, e se quiser morar aqui Eu na acho- Alavip, vocês têm que... Isso é uma coisa que eu acho interessante. Como que na antiguidade os deuses se arrependiam e as pessoas levavam isso numa boa, né? Sim. Chegava e falava assim, ó, Deus, o Deus cristão, judaico na época, né? Falava assim, criei a humanidade, me arrependi. Então alaga tudo. Pode ser. E a Não gente sei, mereceu. A gente mereceu. E o entendimento final é... A gente mereceu. A gente mereceu. Vamos contar isso para crianças. Vamos fazer um livrinho bem bonitinho. Um livrinho contando- infantil seria muito legal. Infantil em que toda a humanidade morreu Pra afogada. ensinar, Tão fofo. livrinho infantil é a educação anos 70, sabe, né? Que era educação pelo medo, né? Então, crianças, não desobedeçam seus pais, se você não quer que uma leoa gigante devore você vivo, Isso. né? Assim Muito bom. como Mas até Sekhmet hoje, cara, fez. você vai na seção de livro infantil, tem lá só genocídio. eu já acho que dilúvio para criança já é um Eu acho que é muito errado. é curioso. É porque as É pessoas muito errado. acabam não pensando é que nesse Tá caso... vendo esse gatinho fofinho? Tá vendo? Olha que bonitinho Porque o cachorro. assim, Olha o cachorrinho. Você achou Deus matou
Todos eles. Você entendeu a ironia de Menos- fazer um livro infantil com a Sekhmet matando todo mundo? Troca a leoa por um alagamento. É isso. Que matou todo mundo afogado e não comido. Pois é. Exatamente. Pois bem, isso. e é por isso que Imagina aquele monte de a presunto Sekhmet que boiando. trouxe a morte, a Sekhmet que trouxe o sofrimento. Porque quando a gente via com Ra, não existia essas coisas. A gente morava junto com Deus, era tudo perfeito. Então, quando ele se afasta, a gente fica refém da imperfeição. Aham. Por isso que temos defeitos, por isso que o mundo tem problemas. Porque ocorreu essa ruptura. E a imperfeição veio a partir dessa ruptura. E a culpa é nossa E ainda. a culpa é E a culpa nossa. é nossa. Exatamente. A gente fez. Ele fez tudo isso, mas a culpa é nossa. É a filosofia Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Coloca quem quiser. Né? É Mas tri- essa história, Carlos Ruas, onde ela está representada? Ela está representada no livro da Vaca Celestial. Que é uma... Não é um livro da vaca? Vaca Celestial. Ela que escreveu? A vaca? Ela é a autora? Não, Vaca Celestial? não? Acredito que não. Ah, tá. Mas é uma coletânea de textos egípcios, não é um livro de início, meio e fim, mas foram papiros antigos, que estavam bem degradados, então você tinha uma parte dessa história, e essa parte foi completa quando acharam a tumba do Ramsés II, Ramsés III, porque estava escrito nas paredes Ah, que legal. da sua tumba. E aí a galera conseguiu montar o quebra-cabeça. Entendi. Olha, aquele papiro ali que tinha uma historinha pela metade, Tava meio... olha aqui a tumba dele. Ih, casou, olha só. E aí eles Pô, então conseguiram... tá bem escrito, né? Sim, O negócio tava bem tava escrito. bem Na escrito tumba porque- tava bem pra dar bem Preservada. nítido, preservada, obrigado. E aí conseguiram reconstruir essa história que conta a origem da cosmologia egípcia. Por que as coisas estão no seu lugar, por que os deuses não interferem mais, não andam entre a gente, e a importância de você seguir a obediência, e por que a compaixão pode prevalecer sobre a ira. Muito bom, Carlos São Ruas. lições de moral que você aprende com a história. Nossa, Ele Massacre se de sentiu Sekhmet. excluído, É isso. ele se sentiu maltratado, É uma história sobre bullying. fez todo esse rolê. E a culpa é nossa. E a e aí culpa é matou nossa. todo mundo. Mas você sabe E onde tá? existe um festival, Mas existia... quem mandou maltratar Ra? É isso aí. Quem mandou? Pois é, né? Essa que é, tá vendo? Conspiramos Nossa, contra ele, olha o que acontece. Olha o que acontece. Né? A história da ursa lá com o cara calvo. Aham. Né? É isso aí. E Chamou de careca fatiado. existia um festival no Egito Antigo que eles lembravam deste momento. Uhum. Não sei se eu poderia dizer que é uma festividade. Acho que Acho sim, que sim. porque era servido com cerveja tingida de romã. Olha que legal. É. Puta, diz que ainda fazem Que isso. legal. Não, Ah. era algo do Egito Antigo. Que Cerveja de romã para todo o reino. Ê! Porra, agora eu mas- quero experimentar. Para toda lembrar a cerveja dessa de data, romance. lembrar Fiquei dessa com vontade. ruptura, lembrar de todas essas questões que ocorreram no dia que os deuses ainda andavam Era pra entre celebrar nós. que a Sekhmet Foi- encheu a cara É. com a cerveja. Bora encher a cara também. Cara, que história interessante. Agora eu queria experimentar essa cerveja de Na romã. Pois é, verdade, né? eu preferia... Desde essa época você vê que já tinha, né? Eu, que sou uma pessoa que... Era não bebe gourmet, mais. era cerveja gourmet. A cerveja gourmet você só podia tomar em Será que especial. encontraremos cerveja de romã no Egito? Acho Ah, difícil. Não Porque sei, é eu proibido, eu acho até, né? que não. Sabe uma Pois coisa é. que a gente vai encontrar? O que nós iremos encontrar? O túmulo do Ramsés II e o túmulo do Ramsés III. Iremos para... Como é que é o nome do local? Vale dos Reis. Vale Vale dos dos Reis. Reis. Olha que nome de local de RPG, de Mas quest será- de RPG, né? Aham. Lá seja, essa vocês viagem- encontrarão o Vale dos É Reis. Ou seja, exatamente isso. Essa viagem vale. Até para reis. Até para reis. ó. Cara, a gente estará nos Vales dos Reis. Você já pensou estar um dia no Vale dos Reis? Você que está na sua poltrona assistindo esse vídeo, já pensou um dia sair desta poltrona e ir para uma poltrona de avião? Você consegue ouvir a musiquinha que toca no Vale dos Reis. Fala que você não consegue ouvir. Tururu. Você consegue. Não, essa daí é. Naruto. Não, essa daí Adorei. Ah, é Carlos. Naruto, né? Eu não conheço Naruto. Adorei. É isso aí. E a gente vai estar lá no Vale dos Reis. Viagem com os 3 elementos. Perfeito. Eu tô falando toda essa história da mitologia egípcia porque eu sou apaixonado por mitologia antiga e o povo egípcio é apaixonante.
E não sei como não pode ser apaixonante para qualquer um que se interessa. E iremos fazer uma viagem para o Egito Antigo. A gente vai ver as pirâmides, a gente vai descer o Rio Nilo, a gente vai ver os templos, a gente vai para a Jordânia, a gente vai para Petra. Então vai ser uma imersão no Egito Antigo, que é uma oportunidade na sua vida e para um público seleto. Você nunca mais vai viajar pro Egito. Exatamente. Se não for A agora. gente não. Se não for É a agora. galera que Bom, não a gente desobedeceu Ra. São os arrebatados que vão estar em Aaro. Se você não for, Sekhmet vai vir e vai arrancar sua cabeça. Exatamente. Não, gente, não. Não? Então não queira que socorra. Exatamente. Então essa viagem, gente, é uma viagem que a gente vai fazer, uma viagem praticamente única que a gente vai fazer. A gente não sabemos se iremos fazer de novo. Vai ser agora, no segundo semestre, em Dia 8 de outubro. 8 de outubro. As vagas são limitadas, já preencheu mais da metade das vagas. Uhum. Então, assim, se você quiser viajar com a gente, o link está na descrição, não demore. Porque a gente sempre fica pensando, um dia eu vou ver o Egito, um dia eu ver as pirâmides, mas pode passar perrengue, né? E segurança. Com a gente vai no coletivo, vai com a agência de viagem, vai com a Inclusive Travel, com segurança garantida, com conforto garantido. Então, assim, se você já quis ir para o Egito e ficou preocupado com questão de segurança, de conforto, isso está resolvido com a Inclusive Travel. Então, pule nessa viagem e viaje com a gente nessa jornada. Excelente. Na Você verdade, tinha- a viagem meio que já começou, né? Já, a viagem já começou. Com pai. esses vídeos, Que a gente bonito, já Camila. começou a viagem. Verdade. É isso aí. Bonito, cara. Verdade. Agora a gente tem a oportunidade de estar juntinho, vendo essas coisas em loco, Uhum. a partir do dia 8. Perfeito. Porque a ideia De é, outubro. a gente vai contar histórias e falar dos lugares que a gente vai passar. Uhum. Então você acompanhando esses vídeos, você já vai entendendo, compreendendo para quando você estiver lá, ver a coisa acontecendo. Perfeito. Ô, Excelente. Ruas, fala uma coisa. Você não tinha separado duas figuras? Eu tinha separado as figuras. Então, Verdade. quero ver as É. figuras. Eu já falei em outros vídeos da criação da geografia cosmológica egípcia da deusa Nut, Uhum. que é o céu noturno. Né? Até que ela fica nessa posição de yoga, porque ele é o céu estrelado. Eu acho engraçado que tá mais pra bandeira dos Estados Unidos isso aí, né? Tá com essa, Pois é, né? de colocar umas listras vermelhas ali do lado, Uhum. né? Você está sendo anacrônico. Exato. Exato. Porque a Você bandeira está- dos Estados Unidos que tá mais para a Nut. Pegando um Exato. conceito atual e trazendo É para isso. 3.000 anos atrás. Justíssimo. Usei a palavra anacrônico de novo. De novo, é impressionante, É cara. impressionante. Aê. Eu tô expressionado. E a outra? Pois bem, por que eu estou mostrando a deusa Nut para vocês? Desculpe. Ele não lembra. Porque no mito no livro da vaca celestial, por que a vaca celestial? Porque foram 3.000 anos de Egito Antigo. Então a história ela vai se modificando. Deuses vão nascendo, deuses vão morrendo, deuses vão se modificando. Então essa história que eu contei para vocês só veio aparecer no Novo Egito. Só veio aparecer de uns 1.000 anos antes de Cristo para frente. Uhum. Até então ela não tinha. E a deusa Nut era representada como uma vaca celestial. A vaca era uma figura que alimentava, que dava vida, era uma figura muito sagrada. O deus Ra, quando ele separa o firmamento, ele vai, ele vai nas costas da Nut para o céu. Ele vai com ela pro céu. Por isso Então- que ela tem as estrelinhas na barriga. As estrelinhas na barriga ali, você tem um deus Geb que separa ainda o firmamento, porque na mitologia que eu já falei em outro vídeo, o deus Geb, ele é o ar, que ele separa céu de terra. Mas você tem o Geb ainda, você tem as estrelinhas na barriga dela e ela sendo representada como uma vaca. E o Ra, ele tá na barca solar fora das pessoas. Ele tá, suspendeu, tá vendo ali? Ele tá ali na altura da barriguinha dela. Nossa, que coisa estranha. Geralmente ele é retratado nas costas dela, que ele subiu nas costas dela pro céu. Mas aí ele tá meio que nem lá nem cá. Só que ele não tá mais na terra. Mas então a Nut era representada como vaca. Ela já Isso. foi ela também é representada como vaca. A E vaca o olho celestial. dela ali também, Bizarro. olha que legal. Pois é. E ela usa maquiagem. É vaidosa, né? Claro. É Adorei, isso. Carlos Ruas. É Muito isso. bom. Muito obrigado por Este contar é o mito. mais esse mito para a gente. Quando os humanos se levantaram contra um deus. Excelente. E já sabemos o final dessa história. Ou o massacre de Sekhmet. Essa história. O massacre da sete Serra elétrica. Da Sekhmet elétrica. Da Pois Sec é. elétrica. Olha É aí. isso aí. Daria um bom filme. Daria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Uhum. Se inscreve no canal.
Por favor. Deixe seu comentário. Uhum. E se você quiser viajar com a gente, clica no link da Inclusive Travel que tá aqui embaixo. Então esperamos que vocês tenham gostado. Conhecimento para a sua vida. Os 3 elementos estão aqui para isso. Para alimentar o seu cérebro. Para jogar dopamina, conhecimento para o seu interior. Para a sua consciência moral. Perfeito, Carlos. Muito obrigado, adorei. meus caros. Gente, Até a próxima. Beijo. Falou. E por Você aí viu vai. que quando você falou de sofrimento, Ah. a Camila pegou na mão do Emílio. Agora, por que sofremos? Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Aí pegou a mão do Emílio, eu já pensei, eu falei, casamento não é 26 fácil. anos. Pois bem,